por gentileza. Glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia Sagrada, livro, glória a Deus, de Atos. Olha que forte. Deus não rejeita a oração. Glória a Deus. Deus confirmando. Terça-feira nós falamos um pouco acerca do tema oração. Ontem, por bondade e misericórdia, estivemos ali do outro lado da pista, no culto abençoado. O Senhor também falou acerca de oração. Aleluia. E também nessa noite o Senhor quer falar conosco acerca de oração. Amém? Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Atos capítulo 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Aleluia. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Vamos repetir mais uma vez. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia. Aleluia. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Está aqui a tua palavra, fala conosco, ó Deus, tudo quanto o Senhor queira, Senhor. Eu diminuo, Senhor meu Deus, para que o Senhor cresça, resplandeça, meu Pai amado, Senhor, aqui. Que a tua graça e a tua presença, meu Pai, venha reinar, estabelecendo a tua vontade. A palavra da verdade ministra sobre o nosso coração, para que haja libertação, para que haja edificação, Senhor. Abençoa o teu povo, é o que eu lhe peço, em o nome de Jesus. E você diga amém. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Desocupa a tua mão somente um instante e dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Glória a Deus. E eu peço para que você venha manter a tua Bíblia aberta. Glória a Deus. Para a gente um pouco mergulhar nessa noite. Aleluia. E o tema é oração. Diga oração. Você já se perguntou por que você precisa orar? Por que você necessita da oração? Eu gosto de chamar, aleluia, a oração como uma ferramenta. Aleluia. Nós precisamos utilizar essa ferramenta chamada ferramenta de oração. Irmãos, aquele que faz uso dessa ferramenta, irmãos, ele pode passar por luta, pode passar por prova, mas o Senhor ele sustenta, o Senhor ele guarda, o Senhor ele livra. Quem crê assim, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos aqui, dentro desse contexto de Atos capítulo 12, versículo 5, nós sabemos que estava Pedro, agora sobre ameaça, estava ali preso, como o texto mesmo já mencionou, e nós sabemos que agora Tiago, ele foi morto ao fio da espada, e agora Herodes estava ali dizendo, agora vai ser Pedro também. Ele estava respirando morte, aleluia. Então
Estava ali agora Herodes querendo matar. Ele já estava preso, nós sabemos. Só que a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Então Pedro, ele estava como pastor da igreja. Então a igreja, irmão, a igreja sabia que precisava do pastor. Então a igreja resolveu agora orar. E Deus, por intermédio da oração da igreja, Deus enviou um anjo para libertar a Pedro. Irmãos, isso aqui é coisa linda. E a igreja fazia contínua oração, ou seja, estava perseverando em oração. Irmãos, quando nós falamos acerca de oração, hoje até mesmo nos dias atuais, às vezes eu brinco dizendo que tem muitas pessoas, Cláudio, que fazem aquela oração miojo. O que é oração miojo? Aquela oração de 3 minutos, aquela oração de 5 minutos, aquela oração rápida. Deus, ele pode ouvir? Pode. Se nós, aleluia, de todo o coração aquebrantado, Deus, ele pode ouvir. Mas eu não gosto da ideia, irmão, de a gente ficar na dependência de somente da oração de 5 minutos. Ou seja, a oração de hoje, se você hoje, adulto, até mesmo a criança, se ela ficar comendo somente de hoje, irmão, ela não vai ter sustento, o seu corpo não vai conseguir ficar de pé. Já diz os mais velhos que saco vazio não para de pé. Então nós sabemos o que sustenta o corpo é um bom alimento. Diga, um bom alimento. Então nós sabemos que nós precisamos, da palavra de Deus, porque até mesmo a oração, sem saber, irmão, se não tiver embasado na palavra, às vezes a pessoa vai pedir mal, a pessoa não vai saber pedir. E nós sabemos que muitas pessoas, como o próprio texto diz, que não recebeis porque pede mal. Então nós sabemos que também a Bíblia vai dizer que se o cônjuge, o marido e a mulher, se o marido não estiver em concordância com a esposa, Deus, ele não ouve a oração. Nós sabemos disso. Então, quando nós vamos buscar o Senhor, nós temos que estar primeiro consertando o nosso altar. Nós temos que estar buscando as misericórdias do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. E também, irmãos, entenda bem, nós precisamos reconciliar com o nosso irmão. Isso daqui é forte. E a Bíblia fala que quando nós for ofertar no altar, se nós perceber que nós estamos, ali alguma coisa com o nosso irmão, o irmão está chateado conosco, nós temos que ir lá reconciliar com ele e depois oferecer sacrifício no altar. Por quê? Porque imagina, irmão, Deus olhando, eu e você, aleluia, ali, Senhor, tem de misericórdia, Deus tem de misericórdia de mim, e às vezes nós não temos misericórdia com o nosso irmão que está do nosso lado. Imagina Deus olhando isso e falando, que hipocrisia, querendo misericórdia, mas não é misericordioso. E a Bíblia diz, aleluia, que os misericordiosos herdarão o céu, irmão. Olha que coisa linda, aleluia, irmão. Isso daqui é para encher o nosso coração de gozo, aleluia. Muitas pessoas, irmão, eu creio que aqui tem pessoas que são pacíficos, pessoas que são misericordiosas, pessoas que estendem a mão, aleluia, com compaixão, aleluia, para com o seu irmão. Aqui tem nessa noite, diga glória a Deus, aleluia. E nós precisamos disso, irmão. Até mesmo não deu para mim aqui separar muitos versículos, porque se você olhar a Bíblia inteira, vai dizer, aleluia, acerca de oração, vai relatar acerca dessa ferramenta chamada oração. Então nós sabemos que a oração, ela é de suma importância,
Muitas pessoas que lêem a Bíblia, irmão, e é muito bom. A Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia de cor e salteado, até mesmo no culto de terça-feira passada eu falei acerca, do Jô Soares, que leu a Bíblia 4 vezes, mas ele disse ali na sua entrevista que ele não compreendia. Então nós sabemos que quem faz compreender a Bíblia, a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, só faz morada em mim e em você, como aconteceu em Atos capítulo 2. O povo estava reunido no mesmo lugar, aleluia, orando e lendo a Bíblia. A Bíblia diz, de repente, pastor Daniel, pode ser hoje, irmão, como estamos aqui, no de repente, Deus, ele veio, irmão, bradou, o vento, aleluia, veio dos 4 cantos, e aqueles que ali estavam sentados, orando e lendo a Bíblia, aleluia, daqui a pouco Deus encheu a todos que ali estavam do Espírito Santo, e houve, aleluia, variedade de línguas estranhas. Então nós sabemos que nós vamos receber algo por intermédio da oração. Então a palavra, diga a palavra, diga a oração e o jejum. Mas eu quero falar da ferramenta chamada oração. Algo muito interessante que entrelaça, porque se a pessoa ela ficar somente na letra, irmão, a letra também mata. Nós sabemos que se a pessoa jejuar, mas se não tiver em contato com Deus em oração, irmão, é sacrifício de tolo. Nós sabemos que também o jejum é para mortificação da carne. É muito bom, irmão. Tem crente que não jejua. Eu vou aproveitar a carona. Tem crente que não jejua, irmão. Não gosta de jejuar. Pastor, misericórdia. Eu não consigo ficar sem um cafezinho, sem um pretinho, os 2 dedos. Irmão, tem pessoa que é assim. Não tem coragem, irmão, de mortificar a carne. O que é mortificar? É matar a carne, irmão. É sofredor ali, irmão. A vontade da carne, o desejo da carne é grande, mas nós temos que renunciar para fortalecimento do Espírito. Por isso que muitas pessoas, irmãos, quando Deus está pregando, quando Deus está falando ao melhor, as pessoas estão na carne, recebendo a palavra e não compreendem. Eu conheço pessoas que recebem a palavra, às vezes recebendo a palavra leva para outro lugar. Fala, o pastor está dando indiretinha, o pastor está jogando indireta para mim. Não é. A palavra que eu prego nessa noite, ela é como espada afiada, aleluia, como de 2 gumes. Ela corta aqui, ela corta acolá, ela corta, irmão, porque ela é espada afiada. E diz a palavra, irmão, que ela discerne os pensamentos, aleluia, ela vai lá dentro, onde, aleluia, até mesmo o vizinho, ou até mesmo, aleluia, o cônjuge não sabe, o filho não sabe, a mãe não sabe, aleluia, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe, aleluia, quando nós estamos, aleluia, sozinho, em 4 paredes, o que nós falamos, o que nós fazemos, Deus, ele sabe. Então quando Deus está falando, deixa Deus falar, deixa Deus corrigir, deixa Deus operar. Oh, aleluia, porque essa palavra que eu prego é palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Olha o seu irmão e fala assim, está sentindo Deus aí? Se você não está sentindo, diga aleluia para o seu irmão, dá lugar, irmão. Vai dizendo glória, vai dizendo aleluia. Se tiver aleluia apertando aí, é porque é sinal que Deus te ama. Deus, aleluia, está trazendo você para o caminho. Ei, está aquele cego, aleluia, à beira do caminho, mas quando Jesus passou, aleluia, ele resolveu clamar, porque
ficar cego à beira do caminho, mendigando, não. E quando ele viu Jesus o Nazareno, quando ele viu Jesus, aquele que curava e libertava, e ainda liberta e cura até os dias atuais, então ele, aleluia, resolveu clamar: ó filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então a multidão, aleluia, vai dizer a palavra, disse para ele: para de clamar, o mestre não vai parar por você. E ele não parou, não, ele resolveu clamar ainda mais forte, dizendo: ó filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu quero profetizar, eu quero dar lugar nessa noite. O mestre vai parar. Ei, aleluia, irmão. O mestre vai parar o teu clamor. Lamaia. Se você resolver clamar, ele vai parar, a multidão vai parar, o milagre vai acontecer. Aqueles que, aleluia, estavam ali e não acreditavam, vão ficar confundidos, porque o milagre é grande. O milagre é grande. Mas diga, ele clamou. Aleluia. Então nós precisamos mortificar a carne e fortalecer o espírito. A oração é de suma importância. Oração é um diálogo. Oração é palavras ditas a outra pessoa. Mas a oração, nós sabemos que é não falar com o nosso irmão, não falar com o nosso próximo, mas sim falar com Deus Todo-Poderoso. E se nós se atentar à palavra, nós sabemos que tem muitas orações feitas desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós sabemos que Elias ele orou. Nós sabemos que Daniel orou. E a Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes no dia, irmão. Olha que coisa linda. Aleluia. Daniel orava de manhã, Daniel orava de tarde, Daniel orava à noite, irmão. Aleluia. É bem verdade, quem sabe você está pensando: aleluia, já vai o pastor falar acerca de oração. Eu já tentei, pastor, já orei, já tive um período, aleluia, de oração e de busca. Mas quanto mais eu orava, mais o diabo se levantava. Nós sabemos, aleluia, que no Velho Testamento Daniel, orando também, vai se levantar uma comitiva, vai se levantar, aleluia, alguns contra a vida de Daniel, e vai fazer um decreto, aleluia, dizendo: se adorar outros deuses, aleluia, vai ser lançado na cova. Nós sabemos que Daniel, sabendo desse decreto, ele vai continuar em oração. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem o hábito de orar, quem tem relacionamento com Deus, oh aleluia, ele não quer ficar longe de papai, ele não quer ficar longe daquele que ele tem intimidade, daquele que tem relacionamento com ele, porque quem tem relacionamento com Deus desfruta das bênçãos e das maravilhas. Quando eu digo isso, eu não digo carro zero, casa nova, não. Eu digo, aleluia, de você dobrar o teu joelho no teu quarto e a presença descer, lamaia, e você, aleluia, sentir o gozo do Espírito, aleluia, você sentir o toque do Espírito Santo, e o Senhor, aleluia, te tomar por de dentro, aleluia, renovar a tua alma, aleluia, trazer força ao teu espírito, aleluia. Eu creio que tem crentes que tem essa intimidade com Deus, e o diabo não vai roubar, o diabo não vai fazer você parar, ainda que a luta está se levantando, ainda que a prova está vindo, ainda que lançar o decreto, você vai perseverar.
Cristo, o alvo é Cristo. Pode lançar decreto, pode lançar decreto, eu não paro. Pode lançar decreto, eu não paro, eu continuo, porque aquele, aleluia, que ouve a minha oração, aleluia, ele me guarda, ele me livra, ele está no controle. Ei, aleluia, ele me sustenta. Aquele que ouve a minha oração, aquele a qual eu dobro meu joelho. Aleluia. Oh, aleluia. Quem me ouve, diga amém. Então Daniel orava, irmão, 3 vezes por dia. E algo interessante, que nós sabemos daqueles que oram, ele tem resultado. Aqueles que oram, ele tem resultado. Daniel, Deus não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova. Outros irmãos, eu acredito que o leão comia vivo. Só que Daniel, agora servo do Senhor, que orava e buscava o Senhor, que confiava em Deus, o Senhor guardou ele da cova dos leões. E nós sabemos, aleluia, que tantos outros que venceram no Velho Testamento pela oração. Só que nós sabemos também, como nós estamos falando acerca de oração, e algumas orações Deus também não ouve. Nós sabemos que agora Davi, ele tomou para si agora Betseba, mulher de Urias. Agora gera. E agora Davi, ele tomou para si Betseba, e a criança nasce. Ele vai orar, ele vai buscar Deus, e Deus não ouve a oração dele. Deus não ouve. A criança morre. Sabe o que eu entendo? Algumas orações Deus não ouve. Sabe por quê? Olha para cá. Sabe por que Deus não ouve? Porque as nossas orações têm que estar alinhadas no propósito de Deus. Tem muitas pessoas hoje, irmão, o que tem, não são poucas, que busca, mas não recebe, se frustra e fica chateado ou chateadinha e para de buscar Deus, mas não faz a oração correta, como uma oração muito simples. Não sei se você já fez, dizendo: Senhor, eu não sei orar, como a Bíblia vai dizer, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele leva gemido inexprimível até o Senhor. Entenda, às vezes a pessoa não tem a humildade. Tem pessoa, irmão, que às vezes na oração ele quer colocar Jesus contra a parede, ele quer apertar Jesus. Jesus faz isso. Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou orando e vai acontecer. Irmão, calma. Nós sabemos que nós temos que estar alinhados com os propósitos de Deus. E muitas pessoas, irmão, também caem no conto. Deixa eu fazer essa introdução na questão do que? Se Deus, a Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração, Daniel, Ele sabe o que se passa dentro do coração do homem. E tem pessoas que falam assim: para que orar? Sendo que Deus, Ele sabe o que vai sair da minha boca. Entenda bem, Deus, Ele tem projeto para mim e para você. Deus, irmão, tem propósito para mim e para você. Só que quando, irmão, eu busco a Deus, Deus, Ele me revela. Quando Deus, Ele me revela, eu acredito algo futuro. Eu acredito porque Deus, Ele tem coisas grandes para mim e para você. E nós temos que compreender isso, para receber as grandezas de Deus.
nós temos que estar em constante oração. Aleluia. Para que, pastor, estar em constante oração? Aleluia. Para estar na torre de vigília. Para estar, irmão, por quê? Porque viver os propósitos de Deus não é fácil. Quando eu digo os propósitos de Deus, aleluia, Deus ele pode nos abençoar com um carro, eu volto a dizer, com uma casa, com os bens materiais. Deus ele acrescenta sim. Mas entenda bem, viver os propósitos de Deus é viver coisas grandes. Quando eu digo isso, Satanás ele não fica satisfeito. Ele trama, irmão, faz todo de tudo, laço, embaraço, tramando, aleluia, contra a nossa vida. Entenda bem, quando o Senhor ele quer fazer, nós compreendendo a sua boa vontade, aleluia, nós vamos buscar, nós vamos perseverar, e o diabo também, pastor Daniel. Por isso que nós temos que estar em constância oração. E o diabo, aleluia, não suporta aquele que ora. O diabo ele não suporta aquele que está nos pés de Jesus clamando, aleluia, orando, porque aquele que ora ele tem fogo, e a serpente, o diabo não gosta de fogo. Cadê aqueles, aleluia, que estão em oração? E aqueles que estão cheios de fogo? Diga glória a Deus. Olha para cá para você entender. Viver os propósitos de Deus, eu preciso, irmão, estar em oração. Porque hoje, irmão, temos que tomar cuidado. Esse negócio de dizer assim, diz o Senhor, eu recebi uma profecia, eu recebi uma palavra, o Senhor falou comigo, entenda bem, aleluia, eu já entreguei até a revelação, aleluia, no particular sim. Mas profeta que tem medo de entregar revelação por microfone, irmão, tem que tomar cuidado, porque tem aquelas revelações, aleluia, que é bajulação, para massagear o ego. Então nós temos que estar atento a isso, irmão, porque até mesmo o diabo, irmão, ele anda dentro da igreja, aleluia, o diabo, irmão, ele usa crente, aleluia, para tirar aqueles que estão verdadeiramente no propósito. E tem pessoa, irmão, que está no trilho, tem pessoa que está, irmão, no caminho certo, mas vem o sapatinho, vem o diabo com o sapatinho de algodão, irmão, vem, aleluia, falando em línguas estranhas, dizendo, apontando o dedo, vem, assim diz o Senhor, para tentar confundir a nossa fé, para tentar confundir, irmão, aleluia, a nossa caminhada com Cristo. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos cumprir, aleluia, para repreender esse mal, essa raça de falsos profetas que profetiza, aleluia, em nome do Senhor, mas Jesus não está nele. Eu quero dizer e anunciar, Jesus vai começar a pegar, aleluia, essa geração e vai tentar, porque Deus está cuidando da tua igreja. Oh, aleluia, Deus está cuidando dos teus filhos. Cadê aquele que acredita? Oh, glória, Deus ele está cuidando. Por isso que eu tenho que estar em oração. Quando eu estou em oração, meu irmão, eu tenho a visão, aleluia. Quando eu estou em oração, aleluia, eu tenho discernimento. Quando eu estou em oração, meu irmão, aleluia, eu consigo compreender as coisas de Deus. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do bom pastor. Por que tem muita pessoa enganada, irmão? Por que tem muita pessoa aí, aleluia, até mesmo a ovelha mas no momento de descuido, irmão, aleluia, se aventurou, aleluia, porque você acha, olha para cá, quando você ora, o diabo também não ouve. Você acha, aleluia, que o diabo não fica na espreita tentando ouvir a tua oração. Ele sabe o que crente quer, ele sabe o que o teu coração deseja, irmão. Se nós orar por isso, que tem uma oração muito forte, que é aquela oração, irmão, que não sai pelos lábios como anda, aleluia, somente
diga amém. Aleluia. Vou aproveitar aqui para tomar um pouco d'água. O Senhor está neste lugar, amém? Então nós sabemos, caminhando no novo, e já entrando nos versículos, nós sabemos que Jesus, ele ensinava os discípulos a orar. Tinha oração dominical, tinha oração do Pai Nosso. Tem muitas orações. E nós sabemos, irmãos, que oração não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo fazia, todo mundo orava. Por que é tão difícil, pastor? Porque, irmão, o diabo, tem pessoa que às vezes, pastor, misericórdia, pai de falar, irmão, tem que falar. Ele fica, irmãos, a Bíblia diz que ele fica ao derredor. Ao redor ficam os anjos do Senhor, mas ao derredor ele fica. E, irmão, ele fica tentando em todo tempo nos distrair, tentando tirar nós do propósito. Você quer ver uma coisa hoje que mais acontece? Quando você vai orar, às vezes o celular toca, uma mensagem chega, né? Uma pessoa liga, aí fala, deve ser alguma coisa. Quando vai ver, às vezes a pessoa, só mandei a mensagem para dar a paz do Senhor. É bênção. Só que a gente tem que entender, irmão, o que é bênção para a nossa vida. Eu já disse isso daqui, eu volto a dizer. Teve pessoa que já chegou na porta da minha casa 6 e pouco da tarde, e nesse dia era dia de culto. Eu apertei a mão. Não, eu vim aqui para tomar um café, eu vim aqui para a gente conversar um pouco. Eu falei, então, só que eu tenho culto daqui a pouco. Se for falar, fala rápido, porque eu estou no propósito. Pastor, misericórdia, o senhor é mal educado, irmão, não. Porque a gente não pode parar, irmão. Nós estamos em propósito. E tem muitas pessoas, irmão, que às vezes faz isso daí. Foi um parente lá em casa, pastor, não consegui ir no culto. E foi aquele dia que Deus marcou para falar contigo. Aí tem pessoa que fala assim, Deus, o Senhor na sua onisciência, o Senhor não sabia que eu não ia. Irmão, quem quer a bênção e a vitória é quem? Você, é nós. Então nós que temos que perseverar. Fazer por onde, né, pastor? Né, Nilton? Nós temos que perseverar. Fazer por onde, irmão? Deus, aleluia, Ele quer abençoar, mas nós temos que estar no lugar da bênção. Quem me ouve, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos correr em nome de Jesus. Nilton, por gentileza, a igreja abre a Bíblia. Nós falamos, se não me falha a memória, né, também de Ezequias, não foi isso? Que orou, ele estava enfermo, né? Ele orou, buscou o Senhor. Deus pegou, viu a oração de Ezequias. Deus tinha enviado o profeta Isaías e falou assim, você vai morrer. A enfermidade chegou aí, você vai morrer, não tem jeito, não tem para onde correr. Irmão, olha o poder da oração, olha o poder da oração. Ele agora vai colocar o seu rosto sobre a parede. Agora ele vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, lembra que eu andei reto em teus caminhos. Lembra o que eu já fiz pelo Senhor, o que eu já fiz. Então agora estava saindo Isaías, não tinha saído do pátio ainda. Aí Deus falou, Isaías, volta lá. Fala para ele que ele não vai morrer. O melhor, acrescenta ainda 15 anos. Ele vai viver ainda mais 15 anos. Olha isso aqui, irmão. Ou seja, se Ezequias não tivesse orado, ele ia morrer. Então, a sua oração, irmão, ela tem poder. A sua oração, ela tem poder. Diga, a minha oração tem poder. Em nome de Jesus, com a Bíblia aberta,
Nilton, por gentileza, palavra essa aqui é conhecida, Mateus 6, 5. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 8, em nome de Jesus. Nosso evangelista vai fazer a menção para poder a gente registrar no nosso coração, em nome de Jesus. Pode ler. Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 5 diz: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. E é verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Amém? Por que eu separei aqui? Porque tem duas coisas. Às vezes tem pessoa quando, até mesmo para tentar jogar certo, meu pastor, dizendo, quando às vezes nós falamos eterno Deus, né? Tem pessoa que fala, para que isso? Irmão, cada um tem a sua intimidade com Deus. Tem pessoa que hoje ela quer atacar aqueles que oram, jogar certo naqueles que oram, pastor. Irmão, a palavra que você tem intimidade com Deus, as palavras é sua com Deus, é a tua intimidade com Deus. Só que o que a gente não podemos, com esse texto que aqui o evangelista deu para nós, é a gente bater no peito, é a gente querer se aparecer, aleluia, na oratória. Então nós sabemos que a gente não oramos, né, Daniel? Na horizontal, é assim? A gente ora na vertical, né? Eu aprendi isso aí com o Daniel. Então acontece, a gente ora aqui, ó, de baixo para cima. Quem me ouve, diga amém. De baixo para cima. A gente não precisa orar aqui, ó, para poder a pessoa falar assim, meu Deus, a oração do fulano. Não, isso aí não é. A gente tem que orar para Deus. Então esse versículo nos ensina. Amém? E até mesmo eu preciso aplicar isso daqui. Tem pessoa, irmão, que às vezes fala assim, diante de algumas orações, fala assim, não vou nem orar, porque fulano ora tão bonito, a minha oração é tão feia. Irmão, não tem oração feia, nem oração bonita, não tem esse negócio. Quando nós oramos e nós adoramos a Deus, a Bíblia fala que sobe como um perfume, não é? Sobe, irmão, não sobe a questão da nossa voz lá, não, sobe como um perfume, como incenso, tá bom? Então o que acontece? A gente tem que entender isso, porque tem pessoa que fala assim, mas não vou orar não, pastor, eu não sei dirigir palavras. Irmão, entenda uma coisa, Deus ele já nos conhece. Quem me ouve, diga amém. Então se Deus te escolheu, Ele já sabe o teu jeitinho, Ele já sabe como que você é. E eu vou te falar uma coisa, que Deus te ama. A gente sempre fala isso, da forma que você é. Só que a gente tem que entender, não é dessa forma, aleluia, sentando no pecado e permanecendo no pecado, não. É da forma que nós somos, sim. Às vezes não sabendo falar um bom português, né? Não sabendo falar palavras bonitas, mas buscando, irmão, a graça, buscando a misericórdia, buscando perdão, buscando a renovação, aleluia, pedindo a Deus, aleluia, para que não fica no pecado, buscando a santidade. Irmão, Deus ele ama a simplicidade. Eu preciso pregar isso, Deus ama a simplicidade, irmão. Então, quando eu compreendo isso, aleluia, irmão, Deus, Ele te ama. Ele ama a tua simplicidade. Ele quer ouvir a tua oração. Que Ele ouve, diga amém. Em nome de Jesus, para a gente ganhar tempo. Tiago capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia. Eu separei aqui poucos, irmão. O horário já foi. Só para também trazer, para não ficar somente nas minhas palavras, aqui a confirmação de algo que Deus já falou. Amém? Glória a Deus. E a oração, ela é algo que muitas pessoas falam, pastor, eu não tenho força, né?
Pastor, eu não estou naquela unção. Irmão, se tivesse essa unção, olha para cá, se tivesse essa unção toda, irmão, às vezes nem precisava da oração. Oração é para o fraco mesmo. A oração, irmão, é para aquele que está arrebentado mesmo. A oração é para aquela pessoa que às vezes ela não está com força de orar, está até com preguiça, porque preguiça, né, é pecado. E a gente às vezes está ali de uma forma que é só o sangue de Jesus. Nós dobramos o joelho, não sai palavra nenhuma. Tiago 1,6, não sai palavra nenhuma. Eu creio que você já passou por isso. Às vezes você não conseguiu orar, irmão. Aí fala assim, quer saber, não vou orar não, porque eu estou sem vontade, irmão. Ixi, se a gente depender da vontade, esperar para a vontade chegar para a gente orar, misericórdia, a gente não ia conseguir orar não. Porque a carne pega, o cansaço vem. Aleluia. Leia aí, pastor. É bem conhecido esse texto. Tiago, capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada de uma para a outra parte. Olha que algo interessante. Quando a gente for pedir, eu não sei se você já aconteceu isso com você, de você orar. Às vezes você ajoelhou, olha para cá, você ajoelhou, você estava com um propósito. Aí tem crente, irmão, que fala assim, nossa, eu fui envolvido numa oração que Deus me conduziu, que até eu perdi o foco. Irmão, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Deus, ele pode conduzir para um outro lado, ele pode. Estou falando acerca de oração. Deus, ele pode conduzir? Pode. Só que a gente tem que entender o propósito e permanecer no propósito. Eu já fiz oração dentro do meu quarto, e tem pessoa que às vezes não acredita nisso. Nós estávamos numa campanha na casa de uma jovem, da minha mãe na fé, a Ivone. Nós estávamos na campanha de libertação, e eu estava me aprontando para poder ir na campanha. Eu estava orando, irmão, de repente entrou um vento assim, e eu tinha fechado as minhas portas, tinha fechado a janela, bateu um vento. Minha esposa me permita, às vezes isso aqui é coisa de mulher. Tinha um varalzinho dentro de casa, do meu quarto, cheio de roupa, irmão, e estava um pouco úmida, estava um pouco molhada. E as mulheres sabem o que eu vou falar aqui agora. Roupa molhada, ela fica pesada, sim ou não? Ela fica pesada. O varal estava assim, Daniel, aquele arco. Irmão, passou um vento dentro da minha casa, que pegou ali aquela roupa que estava molhada, pesada, e fez isso aqui lá para cima, e depois voltou assim. Aquele vento passou, só estava eu em casa. Eu sentia um arrepio, sabe aquele nó na nuca que dá aqui assim? Eu falei, isso aí não é arrepio do Espírito Santo não. Eu falei, no nome de Jesus, Satanás. Cheguei a me arrepiar todo. Aí eu falei assim, você veio aqui me perturbar, no nome de Jesus, bate em retirada. Ele bateu em retirada. Tem pessoas que falam assim, na minha casa não entra não. Você está liberando uma palavra de bênção para ele não entrar. Isso aí é bênção. Só que ele vai, irmão, ele vai. Eu não estou profetizando. Se a gente não tiver ali, irmão, ele vai. Então eu estava ali em propósito. E quando Deus, eu fui na casa dessa família, a jovem já se manifestou. O diabo falou assim, eu tentei contra a tua vida. Então nós sabemos, irmão, que a gente tem que estar em constância, oração e jejum. Quem me ouve, diga amém. Então, por quê? Porque aquele irmão que está com a onda, igual a onda do mar, ó, ela vai e volta. Eu creio, mas não creio. Eu oro, mas não gosto muito de orar, não. Está assim, tem crente que está assim. Sai do culto, fala, hoje eu vou orar, hoje eu vou fazer às 3 horas da manhã. Vai nada.
4, às 3 horas da manhã, está babando e Jesus está esperando ele. Ei, você não falou lá no culto, prometeu para mim? Estou aqui te aguardando, minha filha, doido para te abençoar, te dar vitória. Eita Jesus, vamos correr para orar. Lucas, não vai dar para ir todos aqui. Lucas 11, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Daniel, abre aí também, Lucas também 18, para a gente aproveitar os vasos aqui. 18, 1 ao 8. O Nilton vai no Lucas 11, a gente vai finalizar aqui, tá? Isso, 11, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Pode ler, filho. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. 2. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Essa daí é a oração que tem por título dominical, né? Muito bem. Para te ler até, pastor, por gentileza. Lucas 18, 1 a 8. Presta atenção nisso daqui, o primeiro versículo Deus já vai falar com você. Ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e sempre nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia, de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ó, eu vou começar dos últimos versículos ao começo. Os últimos versículos, presta atenção. Aquele que faz a oração justiceira, pedindo a Deus: Senhor, meus adversários, olha, faça justiça. Aí vai falar no último versículo que essa justiça, presta atenção, essa justiça vai vir no dia que virá, né? O dia do Senhor. Então entenda bem, às vezes tem pessoas que falam assim: o irmão lá fez o mal contra mim, aí eu estou buscando o Senhor para poder essa pessoa, o meu adversário, como o texto está dizendo, a viúva, né? O meu adversário, Deus dá vitória, né? Ele agiu com justiça. Entenda bem, irmão, essa oração a gente tem que tomar cuidado. Toma cuidado com essa oração. Nós temos que buscar sim, ó, que o próprio Jesus está dizendo, a parábola. Essa viúva, ela buscou um juiz que não temia a Deus e não temia os homens. Quem me ouve, diga bem. Não temia. Só que pela perseverança, ela vai como se fosse incomodar esse juiz, buscando, como diz em Mateus, se não me falha a memória, 7,7, né? Aquele que procura, ele acha, aquele que bate na porta, ele recebe. Então, irmão, pela perseverança dela, esse juiz falou assim: eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a vitória, não é? Só que assim, a gente tem que entender que a vitória, a justiça, ela pode vir,
mas pertence ao Senhor, da forma que Deus ele quer. Não é do jeito que a gente quer não, crente. Às vezes o que tem de crente frustrado, e nós sabemos que, não quero sair do tema da oração, já estourei meu horário. Tem pessoas que aquilo que ela planta, ela vai colher. Então é natureza, aquilo que ela está plantando, ela vai colher. E tem pessoa que às vezes fica perdendo tempo. Você lembra de Ana? Nós falamos aqui acerca de Ana. Imagina se Ana ficasse orando ali por Penina. Minha adversária, Senhor, minha adversária. Quando ela aqui entendeu que Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito de Deus? A linhagem de Eli, olha para cá para você pegar isso. A linhagem de Eli, Deus ia exterminar. Essa é a verdade. Porque Eli já não estava entrando na correção. Ofni e Finé já estava fazendo tudo que fazia mal aos olhos do Senhor. Então Deus ele falou assim: esse povo não quer se converter, não quer se arrepender. Então Deus ele ia apagar a linhagem de Eli. Então entenda bem. Aí no caso Deus precisava colocar um sucessor. Quem me ouve, diga amém. Então a Bíblia diz que 1 Samuel capítulo 3, se não me falha a memória, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, estava Samuel ali junto à Arca da Aliança. Agora Deus ele vai dar uma revelação para ele, e Deus vai levantar ele como profeta. Quem me ouve, diga amém. Vai levantar ele como profeta, entenda. Então por que? Você conhece a história. Quando Ana entendeu que Deus ele tinha um propósito naquilo que ela estava passando, aí Deus falou assim: eu vou te abençoar, porque você entendeu. A sua oração agora alinhou. Eu quero finalizar aqui. Nós precisamos alinhar o nosso propósito, aleluia, as nossas orações com o propósito de Deus. Quem me ouve, diga amém. Se coloca sobre os teus pés. Eu creio que o Senhor está fortalecendo a igreja dele. Eu creio que Deus está despertando uma geração que gosta de orar. Deus está despertando um povo que gosta de buscar a presença dele. Quem me ouve, diga amém. Então Deus ele conta contigo. E nós vamos ainda continuar depois, outra terça-feira, falar acerca de oração. Tem acerca de intercessão, que é muito bom, que hoje vamos colocar um ministério que está se findando, está acabando. Os intercessores, porque as pessoas hoje não querem mais interceder, porque hoje, vamos colocar assim, é um ministério que não tem relevância, né? Não tem aplauso, não tem tapinha nas costas. Pelo contrário, você intercede pela vida de alguém que está comprando a luta dela, praticamente, e vem cargas, retaliações, vem luta sobre a tua vida. Então quem quer passar a luta, né? A pessoa não quer mais. Então interceder pela vida do irmão lá, irmão, às vezes, entenda bem, eu te dou uma base bíblica dentro do tema ainda chamado oração. Você lembra de Jó, quando ele orou pela vida dos seus amigos? Quando ele orou pela vida dos seus amigos, aquilo já estava travado sobre a vida dele. A bênção foi tão grande. Eu profetizo sobre a tua vida. Vamos finalizar nisso. Se você orar pela vida dos seus amigos, as bênçãos do Senhor vai recair sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Receba em nome de Jesus as palmas que louvam o Senhor. O glorifica.